Então, vamos, né? Pessoal, bom dia a todos. Eu sou a professora Rosângela, do Departamento Acadêmico de Química do IFBA, de Salvador. E esta é a segunda edição do nosso bate-papo com o GPI, que é o Grupo de Pesquisa e Inovação em Química do Campus Salvador. De antemão, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, que estão para compartilhar esse momento conosco, tanto pela plataforma do YouTube, como pela RNP, e solicitar também que os que nos assistem pela RNP, que, por gentileza, desativem os microfones, para que a microfonia não afete a transmissão. Obrigada. Nossa primeira edição do Bate-Papo com o GPIC, que ocorreu no dia 3 de junho próximo, nós tivemos, sob a coordenação do professor Carlos Daniel e da professora Denise Sá, né, a apresentação da importância da química inorgânica na produção de fármacos. Naquele momento, conversamos sobre as bases, a produção, o trabalho desenvolvido pelo grupo, as dificuldades, mas também os projetos futuros de continuidade, as parcerias que envolvem, né, um trabalho tão importante como esse, da produção de fármacos. Na edição de hoje, está coordenada por mim, do Dr. Walter Gomes, ela também pelo Osair Senna Júnior, nosso estudante, que fez com esse trabalho que vamos apresentar o seu trabalho de conclusão de curso, do curso técnico de Química. Né? O trabalho é intitulado Cafeína, indicador de contaminação de águas superficiais por esgoto doméstico. Esse trabalho, né, como a gente apresentou na sessão anterior, né, dentro da linha de pesquisa de química ambiental, que é uma das linhas de trabalho do GPI, né, e nesse grupo de química ambiental, outros pesquisadores, não somente eu, professor Walter, né, mas no escopo da apresentação de hoje, do trabalho que foi realizado, estamos eu e ele, né, responsáveis por esse trabalho dessa área de química ambiental. Bom, falando um pouco, antes de falarmos um pouco do trabalho em si, do que foi feito, né, como um todo, vamos falar um pouquinho, só para pincelar sobre química ambiental, né? O que é a química ambiental? Né? Então, a gente tem a química ambiental como uma área da química, onde a análise, o estudo e a compreensão dos processos que acontecem na natureza, né, quer seja de forma natural ou pela ação do homem, né, envolvendo várias áreas. Né? A química ambiental, como uma área transversal, ela se comunica, se faz contato, tanto com áreas como a geologia, a geografia, a ecologia, a parte das ciências médicas, e com isso consegue juntar um cabedal de informações para poder produzir os resultados, fazer as investigações. Né? E dentro da área da própria química, nós temos a química ambiental, contando com a ajuda da química analítica, quando ela é responsável por analisar, quantificar, identificar, com a química inorgânica, com a química orgânica, com a fisicoquímica, sobre o aspecto de estudar o comportamento das espécies que estão presentes ou não no ambiente, como elas se comportam, como elas interagem. Então, na sequência, eu queria passar a palavra para o professor Walter. Ele vai, nesse escopo da química ambiental, né, caracterizar um pouco do que foi estudado no começo do problema. Walter. Né? Eu gostaria de começar agradecendo a professora Rosângela, que se acompanha nesse trabalho, ao Valente Osair, né, obstinado Osair pela condução da parte experimental. Né? Agradecer imensamente aí a Paulo Daniel, por ajuda aí na técnica e na condução dessa transmissão. Agradecer a todos que estão assistindo a gente. Né? Inicialmente, vamos conhecer um pouquinho como começou esse trabalho e conhecer um pouquinho da região onde a gente fez esse estudo. Né? Esse trabalho começou inicialmente com a tentativa de desenvolver material adsorvente, sólidos adsorventes, que fosse capazem de reter a cafeína
Um minutinho só que minha bateria. Acontece. A bateria falhou aqui. Então, desenvolver materiais, procurar materiais, estudar materiais que fossem capazes de absorver seletivamente a cafeína para a gente fazer a extração em água de mananciais. Esse processo foi abreviado quando a gente conseguiu a doação de C18, né, que é um polímero que já é extensamente estudado para isso. Então, abreviou nossos estudos e a gente passou a aplicar, né, desenvolver o método e aplicar na região que a gente vai mostrar para vocês, né. Então, esse trabalho foi desenvolvido em águas superficiais do município de Salvador. O objetivo era a gente fazer uma avaliação da carga de esgoto nas águas superficiais do município de Salvador, tendo a cafeína, que é um contaminante emergente, como indicador, né. O município de Salvador é um município relativamente grande, tem cerca de 700 km², uma grande faixa de litoral, cerca de 50 km, um município que chove, uma área que chove muito, cerca de 2.000 litros por metro quadrado por ano, né. Tem uma estrutura hidrográfica interessante, com centenas de riachos, rios, lagos naturais, artificiais, lagoa de afloramento, diques, e acreditem, nós temos só que cachoeira aqui em Salvador, né? Então, é uma estrutura hidrográfica interessante. Todo morador de Salvador mora próximo a uma dessas estruturas, mora a menos de 500 metros de uma estrutura dessa, de um rio, de um lago, de um riacho, de uma lagoa, de um dique. Então, é bem presente essa estrutura aqui em Salvador, né? É uma característica... Passa aí, Razão. Do município de Salvador, diferente de outros municípios, né? Normalmente o município está localizado numa bacia. Uma bacia hidrográfica tem diversos municípios. Aqui, o município tem dezenas de bacias, microbacias, pequenas bacias. Bacias de extensão de menos que 2 km² a ter aproximadamente 7 km². São microbacias pequenas. Aí eu estava algumas, né, como do Rio do Seixo, do Lucaia, do Camaragibe, do Rio das Pedras, do Passa-Vaca, do Rio Jaguaribe, do Rio do Cobre, do Paraguari, do Lobato, canal canalizado do Paripe, bacia de Estela Maris. Todas são microbacias, né. A ideia é a gente ver essas bacias, como é que está os mananciais dessas bacias. Infelizmente, a gente todos, né, por uma questão. A gente vê no verão, algumas bacias, microbacias, não tinha vazão alguma, e a outra seria a questão de segurança, o acesso a essas bacias e a coleta de material, que às vezes a segurança a gente não sentia seguro para ir fazer a coleta. Nós fizemos 7 bacias, 10 pontos nessas 7 bacias, entre lagoas, rio e riachos, né? E fizemos mais uma coleta numa bacia fora de Salvador, mas que tem importância para abastecimento de Salvador. Vou descrever um pouquinho aí o que são essas bacias. Começando aí pela bacia de Estela Maris, ali entre Estela Maris e Itapuã, destaco aí a Lagoa da Baeté. Essa lagoa é no bairro de Itapuã, né? Ela é certamente uma das lagoas mais conhecidas do Brasil, mais importantes, assim, do ponto de vista de turismo, né? Bem conhecida. Também essa área dessa bacia é importante para o culto do Condé, pode ser considerado, né? E sofre por contaminação, eutrofização, evidenciada pela presença de algas. E mais um fenômeno que aconteceu nessa lagoa é o abaixamento do seu nível. Essa lagoa é uma lagoa de afloramento do lençol freático, né? E tem uma intensa exploração da água subterrânea e está havendo um abaixamento. Já abaixou cerca de 6 a 8 metros, ela está praticamente sumindo, né? A próxima bacia aí, bacia do Rio do Seixo, quem conhece Salvador, ela se encontra ali na Barra, na Avenida Centenário. É uma bacia pequena, de cerca de 3,2 km², o que a gente chama de bacia, que é uma bacia completamente, do começo ao final dela, ela é completamente canalizada. Próxima bacia, Rosa. A bacia é do Rio Lucaia, uma bacia já um pouco maior, de quase 15 km², né?
Essa bacia é responsável por drenar praticamente quase todo o esgoto de Salvador, principalmente porque nessa estação importante equipamento da Embasa, que é a estação Bahia Azul, né, que capta esgoto de várias bacias, faz o condicionamento e descarta num emissário submarino. Então, ela drena, e ali no Largo da Mariquita tem um emissário de cerca de quase 3 quilômetros que descarta o esgoto tratado, pré-condicionado ou condicionado, né? Segue aí, mano. A bacia hidrográfica do Cobre, né? Ela é a quinta maior bacia de Salvador, com cerca de 20 quilômetros quadrados. Ela tem importância porque ela tem 3 patrimônios ambientais importantíssimos para Salvador, que é o Parque Metropolitano de Pirajá, o Parque Municipal São Bartolomeu e a APA da Bacia do Cobre, né? É uma área de Parque Nacional. Aí tem uma foto da barragem do Cobre, vocês estão vendo aí uma foto da barragem do Cobre, é uma área de preservação integral, né? Bem preservada. Ela está completamente preservada só na parte final, no contato com a Baía de Todos os Santos, que ela tem contaminação por esgoto visível, né? Passa aí, Rosa, por favor. A próxima bacia é a bacia hidrográfica do Rio das Pedras, Pituaçu, onde está a Lagoa de Pituaçu, o Parque de Pituaçu, que é um importante patrimônio ambiental da cidade, com cerca de 4,5 km², e tem mais um, que é a área do 19BC, uma área do Exército, com 2,8 km². Área preservada com Mata Atlântica, né? A próxima bacia do Camaragipe, também conhecida popularmente como Camurugipe. É a terceira em extensão cobrindo área de 35 km², e ela tem importância porque nessa bacia, essa bacia é a mais densamente povoada. Cerca de 28% dos municípios de Salvador estão nessa bacia. Não é? Essa bacia passa, vocês devem conhecer, ela passa no acesso norte, Guatemi, vai até o Jardim de Alá, deságua o seu estuário no Jardim de Alá. É uma pena que essa é a imagem mais deprimente da nossa tragédia ambiental. Hoje é praticamente uma estrutura toda retificada, um esgoto a céu aberto. É uma tragédia do ponto de vista sanitário, a gente vê isso, né? A nossa capital corta a capital pelo meio, né? Praticamente um esgoto a céu aberto. O próximo aí é o rio, bacia do Rio Jaguaribe, né? Importante bacia, a segunda maior bacia com 52 km², né? Essa é a bacia que tem a maior vazão, né? Tem uma série de afluentes como o Rio Trobogi, Mangabeira, Mucombo, né? Ela está situada na região de baixa densidade demográfica, mais uma estrutura que está em expansão, está havendo muito desenvolvimento, né? Mas ainda é de baixa demografia aí nessa região. A próxima é a bacia do Rio Joanes, é uma bacia fora do município de Salvador, é uma bacia extensa, né? Tem 7 municípios nessa bacia, mas nós acrescentamos porque ela é fundamental para o abastecimento de Salvador. Grande parte do abastecimento de Salvador vem dessa bacia, né? Então, a gente acrescentou no estudo para a gente ver como é que estava, ao final, no estuário dessa bacia, como é que estava as concentrações de cafeína e, portanto, de esgoto doméstico. Por favor. Então, o que a gente vê, visivelmente, a maior parte das estruturas que eu falei de rios e riachos, ela tem alguma quantidade de esgoto visivelmente, né? Isso a gente percebe. Isso por falta de saneamento básico, né? Por terem a estrutura e não terem manutenção. E ocorre muito em Salvador que despejos clandestinos de esgoto. E ainda a gente encontra muita presença de lixo. Isso visivelmente a gente encontra ao coletar as amostras, né? Isso é visível, né? Salvador, passa aí, ó. Salvador teve, nos anos 90, um intenso investimento, vamos dizer assim, um investimento alto na instalação de um programa de saneamento ambiental, né, que é o Bahia Azul. Então, praticamente, o objetivo era estruturar o saneamento em Salvador em cerca de 80%, resolver em cerca de 80%. Foram gastos cerca de 600 milhões de dólares. Hoje,
3 bilhões de reais nessas estruturas, né? Mas o que a gente está vendo é que a cidade cresceu, são quase 25 anos da implantação desse sistema, desse programa, a cidade cresceu normalmente, a manutenção não é feita ou aderente. O que a gente vê visivelmente é que tem a presença de esgoto, né? Então precisa de mais investimento e de mais manutenção para a gente cumprir, né, com isso aí. Gente, a presença de esgoto, de contaminação nos efluentes, nas afluentes, nos mananciais, não é só deprimente do ponto de vista estético e de odor, né? Isso cobra da gente com consequências, né, sérias, né? Tem uma série de doenças evitáveis que aparecem em função da falta de saneamento. Doenças novas, como chikungunya, zika, que apareceu há pouco tempo, ou relativamente nova, como dengue, mas outras como diarreia, doenças respiratórias, hepatite, dermatite, leptospirose, são consequência, né, da falta de saneamento. Certo? Eu vou passar agora para a professora Rosângela, né, para falar um pouquinho dos contaminantes emergentes. Então, seguindo aqui, né, em função dessas possibilidades de contaminação, né, desse estado que se encontram, né, os mananciais hídricos, nós vamos falar um pouco de que substâncias são essas que estão presentes lá, que podem causar essa contaminação, né? Então, quem são contaminantes emergentes? São substâncias, compostos que até certo tempo não eram monitorados. Até bem pouco tempo não se sabia que eles poderiam causar algum efeito adverso, né, no ambiente, né? Então, dentro desses contaminantes emergentes, a gente tem várias classes de compostos, né? Os mais significativos, né, os mais presentes, são, por exemplo, os pesticidas, os hormônios, os fármacos e os produtos de beleza e higiene pessoal. Esses dois últimos, fármacos e produtos de beleza, formam os que são chamados PCPPs, que são a sigla em inglês dos produtos farmacêuticos de cuidado do pessoal. Então, a gente tem que, por exemplo, no Brasil, as pesquisas em torno dos contaminantes emergentes, elas datam de 2 décadas e meia, mais ou menos, né? Mais ou menos 95, é que se iniciaram pesquisas de contaminantes emergentes no tocante aos pesticidas, quer dizer, novos pesticidas que estavam sendo usados e que, pela suspeitidade deles causarem efeitos adversos à saúde, eles passaram a ser utilizados. É interessante que esses contaminantes emergentes, a princípio, nem existia biologia analítica para poder analisá-los, nem tampouco condição de estabelecer um limite máximo permissível, porque não se sabia quanto é que ele podia afetar a saúde humana e o próprio ambiente, né? Observando o desenvolvimento das pesquisas com relação aos contaminantes, nós vemos que a Wikipedia nos mostra, né, trabalhos publicados, né, até 2017, né, em diferentes matrizes ambientais, como esgoto, água tratada e água superficial. Aí, em esgoto, os trabalhos publicados incluíam tanto o esgoto doméstico, como o esgoto industrial, como o lixo hospitalar, né? Então, de 10 trabalhos publicados, a maioria deles, aqui em amarelo e vermelho, são os PPCPs e os hormônios, né? No tráfico de água tratada, né, temos também 18 trabalhos publicados, né, quase 50% também envolveram os PPCPs e os hormônios. Né, uma quantidade um pouco menor, já que a água tratada, de qualquer jeito, termina conseguindo eliminar parte deles. Né? Nas águas de superfície foram publicados 44 trabalhos, e desses 44, cerca de próximo a 50% tratavam também dos hormônios e produtos de higiene pessoal e fármacos, né? Então, uma grande quantidade de pesquisa passou a ser desenvolvida de uma forma a tornar esses contaminantes emergentes conhecidos, né, e quantificáveis, tentar
as medidas a serem tomadas para proteger a saúde da população. Então, dentro de contaminantes emergentes, né, vamos observar aí o uso da cafeína. Por que escolher a cafeína para fazer um trabalho como esse, né, por um indicador? O nosso hábito de tomar café, quer socialmente, né, quer para se manter em estado de alerta, né, aumenta sobremaneira o consumo de cafeína. Né, um cafezinho aqui, um cafezinho ali, a gente consome, né, e ele para onde vai, né, né. O aspecto que aumentou significativamente a presença de cafeína é o uso dela como potencializador do efeito analgésico de outros fármacos, tipo o ácido acetilsalicílico e o paracetamol. Então, uma gama enorme de medicamentos foram introduzidos no mercado e o consumo destes, uma vez excretados, também são lançados ao ambiente, além do descarte dos medicamentos quando vence a validade. Como são feitos? Então, além desse consumo da cafeína, enquanto o hábito do cafezinho, enquanto o uso como fármaco, nós temos no nosso hábito alimentar uma quantidade de outros alimentos que também contêm cafeína, tipo chocolates, refrigerantes à base de cola, né, os chás, os energéticos também atualmente estão consumidos, né? E essa produção, para dar conta desse consumo, chega a ser da ordem de 10 a 15 mil toneladas ano. Né? E a cafeína, uma vez ingerida, ela é absorvida pelo organismo, metabolizada, mas esse cerca de 1 a 5% que não é metabolizado, ele é excretado na forma in natura, é suficiente para poder indicar que existe a presença, se tiver o contato do esgoto com o manancial com o qual ele faz a comunicação, com o qual se encontra. Né? Então, essa escolha foi em função desse universo de possibilidades, desse aumento de consumo, né, da cafeína estando presente. A cafeína em si, ela é um contaminante que causa efeito adverso? A princípio, não. Mas, junto com ela, né, pode estar sendo indicada a presença de outros contaminantes emergentes, esse sim já com efeito adverso conhecido. Então, por isso que ela foi um indicador. Desenvolvemos no laboratório do Departamento de Química para atender a nosso interesse de solucionar, resolver nossa resposta, né, conseguir uma resposta para nós fizemos o desenvolvimento da validação do método analítico para poder quantificar a cafeína. Nós não desenvolvemos um método novo, nós fizemos uma adequação a métodos já possíveis de encontrar na literatura, né? Fizemos a validação do método, isso é extremamente importante para estabelecer a confiabilidade metodológica dos resultados obtidos, né? Nós não vamos tratar da validação aqui por conta do tempo da nossa apresentação, mas nós fizemos a validação para poder estimar quanto poderíamos quantificar, qual o limite de detecção, qual o limite de quantificação desse método, qual a linearidade, como é a percentagem de recuperação, como é a precisão. Tudo isso foi avaliado nos testes durante a validação do método. Né? Seguido isso, fizemos o planejamento da amostragem, né? Definir o horário, o dia de fazer a coleta, os pontos em cada bacia, e para poder coletar as amostras. Isso foi feito no janeiro do ano passado, entre janeiro e fevereiro de 2019. Né? Uma vez coletadas as amostras, fizemos o preparo, o tratamento em laboratório, e analisamos essas amostras por cromatografia líquida de alta eficiência. A gente vai tratar um pouquinho mais na frente aí com o Osaí, essa parte em laboratório. Né? As análises realizadas, passamos para tratamento e discussão dos resultados e comparar, na verdade, os resultados obtidos com a localização das bacias e suas características peculiares. Então, para falar um pouquinho do método analítico que foi trabalhado no nosso laboratório, né, o Osaí vai conversar um pouquinho com a gente. O Osaí é nosso aluno do curso de técnico em química, concluído no lado, e ele fez a TCC com a palavra Osaí. Pronto, bom dia, gente. Sou Osaí Sena, né? Fui bolsista dessa pesquisa no IFPA durante os anos de 2018 e 2019 e vim falar um pouquinho para vocês como é que foi o desenvolvimento dela.
Então, uma vez que a gente já tinha estabelecido qual seria a nossa linha de pesquisa, qual seria o nosso foco de análise, a gente partiu para uma intensa pesquisa nas bibliografias, em outros artigos, para pensar em um método que fosse adaptável para a nossa realidade. E aí, construiu, né, desenvolveu esse método, esse procedimento que vocês podem ver aí. A gente parte de 500 ml de amostra, né, de água superficial, e a partir disso é feito um ajuste de pH até com um tampão até o pH 4, tornando o meio do que vai facilitar os processos seguintes. Então, essa amostra, às vezes, vem com uma quantidade de sólidos muito grandes, ou até mesmo sólidos precipitados, e tem uma coloração também característica. Então, a gente faz um processo de filtração, até chegar em uma membrana de 0,2 micrômetros, começando em filtros de papel, até chegar em filtros de membrana. Logo em seguida, a gente tem extração em fase sólida, que é um processo justamente que ocorre a retenção da cafeína através dessa fase sólida. Vou me estender um pouco sobre ela mais adiante. E logo depois que a cafeína foi retida, foi mantida nessa fase sólida, tem um processo de eluição com um solvente orgânico, o metanol, né? E a gente tem a redução do volume até chegar a um volume de 1,5 ml, e aí sim, uma vez concentrado, a gente pode injetar no equipamento de separação, que é o cromatógrafo líquido de alta eficiência, né, como a professora havia comentado. Pode passar. O método já desenvolvido fez o planejamento de como é que seriam nossas amostragens para essa campanha que a gente chama de campanha de verão, né, que ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2019. Com base em algumas características de cada uma dessas bacias, a gente tentou abarcar uma quantidade maior, como o professor Walter tinha falado. A gente escolheu esses 10, pondo a barragem do Cobre, a Lagoa de Pituaçu, o Tororó, a Lagoa da Baité, a foz de alguns rios como o Jaguaribe, o Lucaia, o Rio Camaragibe, o Rio das Pedras e o Rio Seixas. Aqui está de uma forma mais geral, ilustrativa, né? Como é que foi esse processo esses procedimentos que a gente seguiu. Então, uma vez que a gente foi feita a amostragem, a gente passa por um processo de filtração. Aqui está evidenciado esses filtros, vocês podem ver desde os filtros de papel até chegarem aos filtros de membrana, e aí você pode perceber o material que foi retido, né, nesses filtros. Logo em seguida, a gente tem a extração em fase sólida, uma parte crucial para a nossa análise, que vai ocorrer a retenção da cafeína, é onde a gente vai conseguir capturar essa cafeína presente na amostra, e logo em seguida, após uma eluição e tudo mais, e o processo de concentração, a gente tem a análise por Klein, que é esse equipamento aqui responsável pela separação. Eu queria chamar esse procedimento, que é fundamental para a nossa análise, que é a extração em fase sólida. Nesse procedimento, a gente tem um cartucho de C18. C18 é um material, um polímero, na verdade, que tem uma afinidade físico-química com compostos orgânicos e principalmente com a cafeína. A função dele aí é justamente fazer o papel de retenção da cafeína, capturar essa cafeína, fazer com que ela fique retida ou ligada à superfície desse material, para que os outros compostos que não são os nossos interesses continuem passando junto com a amostra. Para isso, a gente utiliza um equipamento chamado manifold, que através do vácuo ele vai forçar a passagem da amostra nesse material, nessa fase sólida, né, e a cafeína vai ficar retida. Nessa imagem aqui, a gente pode ver justamente isso. Você tem a nossa amostra sendo colocada com uma série de outros compostos, inclusive a cafeína, o nosso analito, né? Você tem a passagem dessa amostra, logo em seguida você tem uma etapa de lavagem para retirada de alguns interferentes que não são nosso analito, e logo depois você tem a eluição, que aí sim a gente retira a cafeína para a análise. Essa imagem aqui é bem ilustrada em relação a, você percebe a mudança de coloração no cartucho de C18, que evidencia justamente a retenção, né, desse material. Pode passar. Um outro processo que é fundamental também é o processo de concentração, que a gente, de 500 ml de amostra, né, utiliza 50 ml de metanol para fazer a eluição, a retirada da cafeína, com o objetivo de chegar a 1,5 ml. Então, a gente parte de 500 ml de amostra e tem um processo de concentração de 333 vezes até chegar a 1,5 ml. Sim, é possível a gente fazer a injeção, né? Então, o metanol com a cafeína, volta só um pouquinho. O metanol com a cafeína, ele é colocado em aquecimento e a 70 graus, uma temperatura que é suficiente para evaporar o metanol,
e ainda assim permanecer a cafeína presente sem ser degradada, né? Pode passar assim. Aí, uma vez que a gente teve esse processo de concentração, a gente pode fazer a injeção no cromatógrafo, que é esse equipamento responsável pela separação, e o que vai ocorrer ali é a gente colocar uma quantidade dessa amostra, dessa solução em metanol concentrado, e a partir, com essa amostra passando através de uma coluna de C8, um material semelhante ao que foi utilizado antes, de C18, esse material C8 vai ter a função, né, de separar cada um desses compostos, a cafeína, outros produtos de degradação e etc. E dessa forma, a gente pode determinar qual o tempo que cada um desses compostos leva para sair, para chegar até o DD no cromatógrafo. Então, a gente tem aqui esses resultados que são expressos nos cromatogramas, e aqui a gente pode perceber o tempo de retenção e a resposta desses compostos, desses que tem no detector. Então, aqui a gente tem o pico correspondente ao pico da cafeína. Cada pico desse, gente, é um pico de um composto diferente. Mas a gente, como está analisando cafeína, vamos focar, né, no pico da cafeína, que sai em aproximadamente 12 minutos. Então, como é que a gente sabe que esse é realmente o pico da cafeína? Antes, a gente fez uma injeção do que a gente chama de solução padrão, que é uma solução com somente cafeína, que a gente pode determinar dentro de uma faixa de trabalho onde é que a cafeína vai sair. A cafeína sai entre 11,5 minutos até 12,5 minutos. Então, dentro dessa faixa, isso vai se repetir para as amostras também, como a gente pode perceber na amostra real, que é um tempo semelhante, né, ao tempo da amostra da solução padrão. Então, uma vez feitas essas injeções das soluções padrões, uma vez feita a injeção das amostras que foram coletadas, através de uma série de processos matemáticos, né, a gente tem uma construção analítica para a gente conseguir determinar quais são as concentrações e os resultados das amostras que a gente coletou. Pode passar. Então, com os resultados em mãos, a gente pode fazer uma série de relações, estabelecer uma série de relações para analisar esses resultados, baseados nas diferenças e nas similaridades entre cada um deles. Como, por exemplo, no ponto 1, a barragem do Cobre, e o ponto 2, a Lagoa de Pituaçu, são dois pontos que estiveram abaixo do nosso limite de quantificação, de 0,22. Isso se deve principalmente ao motivo desses dois pontos estarem contidos dentro de locais de preservação ambiental, o que faz com que haja uma menor população no entorno, portanto, uma menor contaminação por esgoto doméstico, e colabora para esses resultados tão baixos de cafeína. Já o ponto 3 e o ponto 4 são pontos que têm concentrações de cafeína abaixo do que os demais, né, mas isso de fato esses dois pontos serem compartimentos pequenos, não receberem tanta contaminação assim, né, do esgoto doméstico. E aí a gente tem a Foz do Rio Joanes, o Jaguaribe, o Lucaia e o Camaragibe, que são pontos que tiveram uma concentração de cafeína abaixo de 10 ppb, mas é uma concentração igualmente preocupante, uma vez todas as consequências que a professora Rosângela falou dos contaminantes emergentes, e o professor Valdo também comentou um pouco. Isso tudo tem a ver com a densidade demográfica, a população no entorno e como é que esse esgoto doméstico está chegando a esses mananciais. Agora eu queria ir para os dois pontos que chamam mais a nossa atenção, né? O ponto 9 da Foz do Rio das Pedras e o ponto 10 dos Seixos. Esses dois pontos são as maiores concentrações de cafeína que a gente encontrou, e isso se deve também ao fato deles serem as duas bacias com maiores níveis de canalização e retificação. Que o Rio dos Seixos, pode passar, professora, é uma bacia que está completamente canalizada. Aqui nessa imagem a gente pode perceber a foz do Rio Seixos e demonstra o estado de toda a bacia, que é uma canalização completa dessa bacia. Apesar dela ser uma das menores bacias de Salvador, a menor, na verdade, a menor bacia de Salvador, ela possui os maiores níveis de contaminação por esgoto doméstico, evidenciados pelas maiores concentrações de cafeína, né? E, por vezes, a gente pode pensar que a canalização, a retificação de uma bacia pode impedir que lixo ou entulho sejam jogados diretamente no rio, o que é, de certa forma, verdade, mas possibilita que ocorra outras formas de contaminação com esgoto doméstico, seja legal ou ilegalmente, por falta de manutenção ou problemas com vazamento. Isso tudo ocorre fora dos olhos da população, que não percebe isso, não cobra ao poder público, e esse nível de contaminação por esgoto doméstico continua acontecendo, né? Enfim, agora eu gostaria de passar a palavra para a pauta para falar um pouquinho mais de quais projetos futuros, né, que a gente tem a partir dessa pesquisa, quais são os nossos próximos passos
para dar. Queria agradecer aos meus orientadores, ao IFBA, por todo esse apoio que foi tão fundamental. Bem, gente, a importância do trabalho, né, desse trabalho, que é uma fotografia do verão passado, uma fotografia rastreada por cafeína. E a gente pensa em acompanhar nos anos seguintes aí, como é que a gente vai caminhar em termos de contaminação dos nossos mananciais. Então, a gente já tem essa fotografia para a gente ir estudando e comparando. Então, a gente quer transformar esse trabalho, né, num programa de monitoramento, que a gente possa incluir todas as bacias, todos os mananciais de Salvador. E a gente quer também, além de aumentar essa amostra, introduzir outros parâmetros, né, para ajudar a gente a entender e a traçar melhor esses níveis de contaminação. Os parâmetros como pH, produtividade, nitrito, nitrato, todos os parâmetros que possam vir agregar nesse trabalho. Além disso, a gente pensa também em ampliar esse trabalho para outras bacias do Estado, né? Claro, tem possibilidade de parcerias, a gente vai buscar essas parcerias para nos ajudar. Um trabalho grande de coletar material e trazer e analisar, então a gente vai precisar de parceiros para fazer isso. Nessa expansão, a gente precisa entender ainda, e por isso a gente não fez nada ainda, como é a conservação de amostra, já que não dá para trazer a amostra no mesmo dia e analisar. Tudo que a gente fez aí é do mesmo dia, coletar e analisar no mesmo dia. Então, a gente precisa entender um pouquinho de conservação de amostra para poder a gente avançar para outras bacias. A lei de cafeína abre possibilidade também de a gente introduzir outros contaminantes emergentes, né? Então, esse know-how que a gente está com cafeína pode se estender, então pode ser que a gente faça trabalhos no futuro com outros contaminantes. Por favor. Considerações finais, né? Então, a gente lança esse marco aí, essa fotografia, né? E o que a gente enxerga nessa fotografia do verão passado, né? É que a maioria, todos os mananciais de Salvador, foi detectado cafeína. Se tem cafeína, tem esgoto doméstico, né? Dois deles, do Rio do Cobre e de Pituaçu, felizmente, as quantidades estão abaixo do limite de quantificação do nosso método, em níveis bem pequenos. Alguma quantidade de cafeína significativa, né? Tem uma relação direta entre a quantidade, a concentração de cafeína e a densidade populacional dessa bacia. Então, quanto maior a concentração de cafeína, quanto maior a densidade populacional, maior, né, a quantidade de cafeína, significa que nessas regiões estão jogando de forma clandestina ou por falta de estrutura, maior quantidade de esgoto nesses mananciais, né? E o que a gente destaca aí, que nos impressiona, é a presença de uma quantidade maior de cafeína em rios que foram canalizados. Exemplo aí do Rio dos Seixos, né? Rio lá da Barra, que passa ali na Centenária, o nível de cafeína foi mais alto, né? São duas as explicações, o Zé trouxe uma, né? Que quando você tamponou, praticamente o rio foi transformado numa estrutura de drenagem de esgoto. Passa a ser não mais um rio, mas sim uma estrutura canalizada de drenagem de esgoto, né? A outra explicação é que num rio tamponado, e a gente precisa entender mais um pouco, e talvez a gente faça algum estudo nesse sentido, né? É que o rio tamponado não acontece a fotodegradação da cafeína, né? Então, a quantidade que é lançada, a gente é o que analisa. Em outros rios abertos, a gente tem a degradação da cafeína, então diminui. Então, a explicação possível seria isso. Aqui estão nossas referências, que a gente utilizou para balizar esse trabalho. E, para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, agradecer especificamente ao Departamento de Química aí do IFMA, e fazer um merchandisezinho aqui, aproveitar, para agradecer também a CISA, que foi importante nesse papel, que financiou alguns agentes, alguns pequenos equipamentos, né? E também financiou a Bolsa de ano 2, que ajudou a fazer esse trabalho. Então, agradecer, fazer um merchan da CISA. Para quem não sabe, a CISA é a Comissão de Sustentabilidade Ambiental do IFMA, a qual eu faço parte. Então, agradeço aí também a CISA. Finalizar aí, eu passo hoje a gente está integrado a Ecológica aqui no grupo, né? Então, a gente passar para a professora Rosângela para finalizar. Antes de finalizar, pessoal, eu queria convidá-los a
fazer uma reflexão sobre os danos que acontecem quando a gente não tem cuidado, né, com o ambiente, enquanto a gente aguarda os questionamentos, as perguntas. Então, vamos fazer essa reflexão, escutando um pouco da mensagem do saudoso e sábio Luiz Gonzaga. Vamos ver se a gente consegue colocar para poder compartilhar eles com vocês aqui. Vamos lá. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra cantar. Se plantar nada, se sinta sem notar. Até brigar da dor é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra cantar. E se plantar nada, se sinta sem notar. Até brigar da dor é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra cantar. E se plantar nada, se sinta sem notar. Até não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não dá, se sinta sem notar. Até brigar da boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não dá, se sinta sem notar. Até brigar da boa é difícil de encontrar. Cadê a cor daqui? O peixe que é do mar. O verde deve estar. E comendo sobre mim. Cadê a cor daqui? O peixe que é do mar. O verde deve estar. E comendo sobre mim. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não dá, se nascer não dá. Até pigada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não dá, se nascer não dá. Até pigada boa é difícil de encontrar. Cadê a fruta aqui? O peixe que é do mar. O verde não está. Deixe comer escondendo. Cadê a fruta aqui? O peixe que é do mar. O verde não está. Deixe comer escondendo. Cadê a fruta aqui? O peixe que é do mar. Então, pessoal, poluição comeu, o recado está dado por Luiz Gonzaga, e o exemplo de Chico Mendes está aí, para a gente seguir, né, e ver cada um no seu fazer, como pode ser um executor, como pode ser um fiscal, como pode contribuir para que a gente tenha um mundo melhor, né, um mundo mais limpo, que isso retorna para a gente mesmo. Agora vamos às perguntas, vamos ver se já tem alguma solicitação aí para a gente dar continuidade. Aqui, já tem uma pergunta aqui, posso ler pra gente? Posso? Oi?
Posso ler uma pergunta aqui? Pode sim. Ó, tem da professora Rita Cássia. Ela está perguntando que, com esses resultados, o que a gente pretende fazer? Se contactar os órgãos públicos, se a gente vai, o que a gente vai expor e propor para o programa com esses planos de futuros, para o futuro, no caso. Vou responder, Walter, se quiser complementar, né? Nós temos isso, né? Enquanto cidadãos, enquanto instituição pública, né? De dar esse retorno para a sociedade. Então, o trabalho tem o objetivo de, no âmbito da instituição, unir a pesquisa ao ensino, né? Formar recursos humanos, considerando que a gente contribui para poder a formação técnica, fazendo trabalho de conclusão de curso, mas o resultado dele. Né? Então, diante de uma condição de ter mais resultados, de fazer essa extensão como está previsto, a gente pode sim fazer uma parceria, comunicar, sinalizar, compartilhar com as pessoas que podem interessar nesse resultado, tomar as devidas providências, ajudar, contribuir. Quer completar, Walter? Liga o áudio, professor. Sim, Rita, tem vários graus de providência, né? A providência, eu acho que enquanto sociedade a gente cobra muito pouco, né? O retrato que a gente tem hoje é reflexo de um desleixo de todos, desde as autoridades, a empresa e da sociedade como um todo. Vou dizer uma coisa, depois desse trabalho, eu passei a ser guardião de 2 riachos aqui em Salvador. Eu resolvi o problema de 2 riachos, que me custou 2 telefonemas. Então, eu tenho mais ou menos 2 riachos em torno de 500 metros de riacho, que eram completamente esgoto. Hoje, eu tenho vida, eu tenho peixe, eu tenho água limpa, eu tenho nascente limpa, entendeu? Então, nós, a gente pode fazer a nossa parte de cobrar, né? Tem muita coisa que é muito fácil, muito fácil. É só um telefonema, é uma cobrança no jornal, né? Para a gente informar a Embasa, grande parte da estrutura de saneamento está aí, né? E a Embasa, infelizmente, tem sido madrasta de Salvador. Infelizmente, madrasta. Porque a Embasa trabalha muito numa estrutura defensiva de manutenção. Só faz a manutenção quando acionado, pelo menos é o que eu entendi, né? Dessa estrutura que já tem. Salvador tem uma boa estrutura de saneamento. Precisa ter manutenção correta. Então, cobrar da Embasa, aí achar meios para fazer isso, né? Então, são vários graus. E acho que o engajamento das pessoas enquanto sociedade, enquanto pessoas preocupadas com o meio ambiente, é certamente uma parcela importante. Entendeu? Tem uma outra pergunta aqui da professora Rita, que se conecta com uma outra, eu vou fazer elas duas juntas, que fala a respeito de se a gente tem pretensão de expandir esse monitoramento para outras substâncias, que indiquem também não só a existência de esgoto, mas algum outro aspecto, né? E aí tem uma outra pergunta que se complementa também, que fala, dá uma sugestão, na verdade, para análise de um composto, que é o lauril éter sulfato de sódio, que é largamente utilizado em cosméticos. Pronto. Aqui no bate-papo público também tem o professor Helder Lins. Obrigada, Helder. Helder Lins, perguntando sobre a possibilidade de inclusão de fármacos e outras substâncias recalcitrantes, né? Está em consonância com a pergunta de Rita. Aí, afirmando aqui que a Embasa pode e deve contribuir com isso. Ok, é isso como o Walter falou. Aí tem a ideia, sim, de estender o trabalho para outros contaminantes emergentes, principalmente já que temos a indicação de que há contaminação pela cafeína, seguir o caminho, né? Tudo isso passa, além da iniciativa de fazer a busca pela parceria, a questão dos recursos para aquisição dos padrões analíticos. A gente não pode quantificar, a gente não pode usar a química analítica como um braço da química ambiental se a gente não tiver o padrão para identificar e quantificar as espécies de interesse. Né? Então, passa por isso, mas a ideia é, sim, para poder a gente ter uma ampla informação do que está acontecendo, o que for possível. Em relação a outras substâncias, tem vários estudos que trazem outras substâncias, outros hormônios e outros fármacos para análise também. Agora, são outros métodos, né, que muitas vezes são aplicados,
e que envolvem também equipamento que tem uma sensibilidade adequada para identificar essas substâncias, para pegar as níveis traços dessas substâncias. Então, tudo isso é investimento para que a gente possa ter uma gama de compostos suficiente para essa determinação, esse tipo de determinação, né? Aqui, deixa eu ver se tem mais. Tem uma pergunta agora da professora Vitória, que como é que eu avalio, no caso, que eu acho que essa pergunta para mim, é a formação, como esse trabalho na formação do técnico, né, e se vou continuar na área. E eu acho que essa pesquisa é fundamental para uma questão de consciência ambiental, isso acho que sem discussão, e a partir do trabalho eu passei a olhar de uma forma diferente, né, para esses dias. Tem rios que a gente acha esgoto, como muita gente acha. O Camaragipe mesmo, a gente acha que é um esgoto que está ali a céu aberto, tudo bem. Se for um rio, tem uma história por trás daquilo, para que ele serviu em determinada época. Então, a gente entender a importância deles e a importância que eles têm, e como essas redes de conexões entre um rio contaminado pode afetar uma área mais, por exemplo, e as pessoas daqueles locais estarem mais expostas a doenças, enfim, uma série de coisas que chamam a atenção. E para o trabalho, para mim, como técnico, foi de grande engrandecimento. Aqui, ó, a professora Rita está perguntando em relação à avaliação dos métodos, né? Se há interesse nosso, né, no desenvolvimento e validação de métodos lá no IFBA mesmo. Não entendi. A professora Rita está perguntando em relação à validação dos métodos. Ela fala assim, há interesse no desenvolvimento e validação do método no IFBA? O trabalho foi feito, no caso da cafeína, foi feito o desenvolvimento e a validação do método no nosso laboratório, né? Os resultados que foram obtidos foram baseados em ter sido considerado o método adequado para o fim a que se destinava. Ou seja, nós fizemos a validação desse método da cafeína, levantamos qual era o limite de detecção que ele poderia obter, qual a justificação, quanto é que a gente podia contar com uma certeza estatística. Levantamos também qual era a linearidade do método, nós sabemos que temos que avaliar sempre a linearidade através da curva analítica quando trabalhamos com análises instrumentais, né? Fizemos também o estudo da repetitividade para ver a precisão do método e o estudo da exatidão através da reprodutibilidade. Então, o interesse não, foi primordial, antes de quantificar, a gente ter a ferramenta afinada. Agora tem uma questão que o professor Carlos levanta aqui, que é se esse trabalho já foi publicado, se o método é uma ideia nova e se há a intenção ou a possibilidade de um depósito ou uma patente, algo desse gênero. Vai, Walter. Quer responder, Walter? O áudio. Está sem áudio, professor. Então, o método, a gente fez uma interferência. Já existe método de cafeína, tem uma temperatura, mas uma intervenção importante, não foi, Osaí? Tem uma pequena mudança de método importante. Sim. Não, é porque em relação ao método, você tem muitos estudos que são feitos e quando a gente vai trazer para dentro da realidade, eles não têm resultados condizentes, uma série de coisas, tanto que é uma área que sofre bastante com isso, a análise de cafeína. E aí, no método da gente, o que a gente fez foi a acidificação da amostra com esse tampão de pH 4, que é uma coisa que a gente, uma forma, né, que a gente pensou, tanto para prolongar um pouquinho a preservação e colocar a cafeína ali disponível, e tem a questão da eluição, do volume de eluição utilizado de metanol também, que foi um volume um pouco maior. Volume e composição, porque a gente não conseguiu reproduzir o que está na literatura no laboratório. Exatamente. Né? Se pegar ipsis literi, um método da literatura, e tentar reproduzir, você percebe que os resultados não são condizentes com aqueles que estão ali expostos, né? De alguns trabalhos, obviamente.
Com relação à divulgação do resultado, esse trabalho ele foi apresentado no 17º Congresso Latino-Americano de Cromatografia e Técnicas Afins, que aconteceu em julho de 2019, em Aracaju. Né? O Colacro é um dos únicos eventos na área de cromatografia, e nós apresentamos ele, fomos eu e Osaí, na condição de pôster. Né? Inclusive, esse foi o único trabalho apresentado por um estudante do nível médio, quando todos os outros faziam parte da equipe para os estudantes de ensino superior. Né? Quanto à publicação, nós submetemos no próprio grupo da revista do Colacro, entretanto, algumas condições, né, solicitadas pelos editores não conseguiram ser ajustadas em tempo para que a gente pudesse fazer a publicação. Então, vida que segue, né, nós vamos ou com esse, ou com outro meio de publicação, ou com as modificações que faremos da sequência do trabalho, buscar a publicação. Agora, eu acho que tem uma última pergunta aqui, tem uma sugestão de aplicar a análise multivariada quando for analisado outras substâncias, para a gente conseguir determinar, a partir de um cromatograma, de uma corrida, outras substâncias, não só conjunto. E tem uma pergunta em relação a quantos picos, além da cafeína, foram detectados na metodologia. Então, a gente detectou, né, somente o pico da cafeína, a gente sabe que aquele pico é o da cafeína, só que a gente tem uma gama de outros picos que estão presentes, produtos de degradação e tudo mais, mas o nosso interesse foi o analito, né, o da cafeína. Para a gente conseguir identificar, né, os demais picos que eram, quando tratamos, se não tivesse pelo menos um cromatográfico líquido acoplado com um espectrômetro de massa, LCMS, que ainda não tem, né? Então, por enquanto, a gente foi, né, só no foco da cafeína, fazendo a quantificação com padrões. Isso. Se tem mais alguma coisa? Nós passamos um pouquinho do tempo, mas como começamos depois, podemos seguir um pouquinho. Acho que a gente já respondeu as perguntas. Então, podemos encerrar? Eu vou agradecer aqui para encerrar. Podemos, já acabou. Então, nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que aqui estiveram conosco, participando desse trabalho, né? Agradecer ao professor Paulo Daniel mais uma vez pela boa vontade de estar aí como mediador, né, do trabalho. Agradecer ao IFBA, Campus de Salvador, pela possibilidade de executar esse trabalho totalmente nas instalações, nos laboratórios que estivemos lá presentes, né? E sinalizar mais uma vez que esse trabalho nos permitiu não somente cumprir o papel da instituição no eixo de pesquisa e ensino, né, mas também contribuir para a formação de recursos humanos desses que Osaí já participou e dos alunos que estão esperando que a gente possa retomar para poder dar continuidade ao trabalho. Nós lembramos que a próxima edição do bate-papo, né, não vai acontecer na próxima semana por conta do período de férias, mas nós teremos, vou sinalizar para vocês aqui rapidinho. Tá aí. Tá. Então, nosso próximo bate-papo, que está previsto para o dia 15 de julho, né, vai ser coordenado pela professora doutora Wagner Piver, né, apresentado juntamente com a aluna que trabalhou na pesquisa, Bruna Luano, e vai tratar dentro da linha de pesquisa de análise química de alimentos. Então, o tema será os compostos e minerais e preparo de amostra na análise de alimentos e vegetais. Então, até que possamos retornar de férias, né, estaremos nos preparando para encontrar com vocês de novo aqui no Bate-Papo com GPIC. Obrigada. Obrigado, minha gente. Um abraço. Bom dia a todos. Obrigada a todos.